Sérgio, um dia, a gente ficou fora da cidade, numa propriedade de um amigo do Sérgio. É uma dessas casas que virou hoje uma casa para se alugar de luxo também. Exatamente. Aliás, que tem muito também, né? São casas que as pessoas saíram dessas casas, reestruturaram, reformaram as casas e fizeram casas inteiras. Essa casa, por exemplo, tem 6 quartos, tem 6 suítes, tá? Piscina, churrasqueira, área externa. Era uma fazenda, o cara faleceu, acabou vendendo e o cara que comprou, o que ele fez? Não, eu não vou morar aqui, eu vou alugar isso aqui. E dá muito dinheiro. Você tem, então, hoje você tem vários serviços, né? Para quem não sabe. Existem hoje serviços, essas casas, por exemplo, você aluga a casa toda, 6 quartos, no caso dessa, 6 suítes, churrasqueira, piscina, cozinha externa, lareira, e você aluga o cozinheiro junto, se você quiser. Então você tem um serviço de limpeza diária, e você tem um serviço de garçom, e você tem um serviço de chefe de cozinha. Então você não aluga a propriedade, você aluga a propriedade, mais esses extras. Então muito legal, para quem quer ficar numa casa, uma semana, numa casa privada, só a família, os amigos. Ele fala assim para o cara, eu quero um cozinheiro todo dia aqui para fazer almoço para mim. E o cara vai, faz as compras e leva tudo. É caro, mas é uma coisa muito pessoal. Sim. Quer dizer, é uma coisa que ninguém vai ter igual, tá certo? Sim. Então assim, o cara uma arrumadeira todo dia e um garçom. Você vai pagar por dia. Então hoje você tem muita coisa boa que não tinha antigamente. Que essas, assim, você alugar uma propriedade, ficar num negócio de luxo. Essa propriedade é só sua, você fica uma semana inteira lá, você paga a semana toda, que não é caro se dividir por quarto, ela é barata, chega a ser barato, né? Exatamente. Aí você quer jogar golfe, o cara vai te buscar para jogar golfe, tem um campo de golfe perto, então, 30 quilômetros, 20 quilômetros. Não, eu quero andar de bicicleta, tem passeio, a Toscana é famosa pelos passeios também de bicicleta, né? De moto. Eu quero andar de moto, não, eu quero ir... Então o que você quiser tem, é só pedir. As agências especializadas nesses serviços te fornecem tudo, tá? Que é uma grande coisa. Tanto que eu sempre falo, né? Você quer comer bem, sai de Firenze. Você tem que comer nos arredores, né? Eu tenho um restaurante de bisteca. Você chegou aí naquele lá? Não. Que fica em Fiesole, que é uma cidade ao lado de Firenze. Aliás, onde tem uma grande vinícola hoje, uma das mais premiadas da Itália. Uma vinícola de, acho que 28 anos, 30 anos só. O cara já é o top número 1, né? E Fiesole é tipo o Morumbi, eu falo, né? Você tem aqui, nós estamos aqui embaixo, aqui na cidade, aí você tem as colinas aqui no morro, aqui no lado esquerdo, no lado direito aqui, que é o Morumbi. E Fiesole é justamente isso, é as colinas, né, onde você vê toda a cidade de Firenze, mas é assim, um bairro, não é uma região, é uma cidade, Fiesole. Mas cara, mas aí ela se tornou famosa por quê? Porque a maioria das casas elas são enormes, são 40 mil, 50 mil, 60 mil metros quadrados, né, de terreno, 90%. E eu descobri lá um cara que faz bisteca. Nessa região de Fiesole, mas numa cidadezinha de que vive ele e a família só, né? Não tem mais nada. E o cara é muito simples, mas assim, ele tem uma coisa legal. É um cara que a gente descobriu, ficou amigo dele, e ele tem, assim, na entrada, ele tem um bar e o restaurante, né? Aí você entra, tem a cozinha, e ele expõe 10 tipos de bistecas diferentes, de gado diferente, de raça diferente, e de idades diferentes e de entremeados diferentes de gordura. Aí você vai lá e escolhe, o cara, essa aqui, ele pega a peça, vai lá e corta, pá, pá. Geralmente é 2,5 kg no mínimo, menos que isso eles não fazem. E aí mas são maravilhosas, né? E ele tem uma coisa de vinho também, os melhores vinhos, Brunelos, os vinhos Sassaloro, Sassicaia, esses vinhos mais premiados, esses vinhos toscanos que a gente fala que são IGT, que são, né, de região geográfica típica. Ele tem assim, vinho assim, aí você vai lá e pega um vinho, entre aspas, que custa, no Firenze, custa 120 euros, que já é um vinhaço nesse preço, ele vende por 50. Que é o preço que ele paga e bota 10% em cima. Então você vai lá e pega Brunello, toma tal, e no fim as contas são tudo pequenininhas, quer dizer, em comparação. Por isso que eu digo assim, a Toscana tem muito disso, muito de coisa simples, mas muito bem feita. E a bisteca desse cara é simplesmente, não só a bisteca, como tudo que ele faz, né, que são os pratos típicos toscanos, é maravilhoso. E o Cadu esqueceu uma coisa, quando a gente estava nessa cidadezinha, em Casole d'Elsa, lá eu conheço um cara que faz azeite, ele é fabricante de azeite. E nós estamos bem no começo da temporada de fazer azeite, ou seja, outubro. E ele abriu a cooperativa de azeite, eu esqueci, o Frantoio que chama, né? Ele abriu para a gente fazer uma visita.
Chamou lá os caras, e os caras começaram a espremer a azeitona, e a gente pegava o azeite assim de baixo, pôr no pão, na brusqueta, aquele pão torrado numa churrasqueira, e pôr o azeite em cima e tomar vinho. Foi uma das experiências mais legais que eu tive, porque é um azeite assim, feito na hora, verde, com um teor de amargo bem forte, mas um perfume e um gosto maravilhoso. Isso aí você não vai achar em lugar nenhum, né? Principalmente esses pequenos. E eu sei onde tem, eu conheço os caras sabem, então assim, é uma experiência única, essa de ser, nós somos essa vez eu nem fui, eles foram num produtor de vinho santo, onde as uvas brancas são colhidas e deixadas nos tapetes de palha para secar. Por que chama vinho santo? O vinho santo tem um teor de álcool um pouquinho mais alto, por causa do açúcar, né? Tudo que é açúcar vira álcool. E o vinho santo só tem na Toscana, é um vinho tipicamente regional. E é um vinho que você chama vinho santo porque ele é vinificado, ele é colhido em outubro e vinificado em dezembro, próximo ao Natal. Por isso que chama vinho santo. E tipicamente para comer com o quê? Lá na Toscana, eu também tenho aqui no meu restaurante, uns biscoitinhos que chamam-se cantucci. Que é um biscoitinho que praticamente na Toscana toda você acha, que é um biscoito seco, com amêndoa dentro, né? De farinha amarela, e para sobremesa. E o que você molha o cantucci no vinho santo e come. Aí ele fica meio picância. Então são coisas muito típicas da Toscana que você só vai achar lá. E você só vai achar nesses lugares no interior. Dificilmente você vai achar... Não, vinho santo você vai achar em Firenze, com certeza. Mas não vai ser o mesmo vinho santo que você vai tomar lá no produtor direto, que é um vinho realmente maravilhoso. É caro porque a uva vai secando, ela vai quase uva passa. Quando ela está para virar uva passa, ele vinifica a uva. Logicamente que o volume de água é muito menor, né? E o volume de vinho também é menor, mas é um vinho excepcionalmente bom para quem... E pouca gente conhece, né? Porque é um vinho lá muito conhecido, mas aqui aqui dos brasileiros não é tão conhecido. É muita coisa para vir em pouco tempo, né? Quer dizer, se a gente fosse fazer uma viagem, vamos fazer uma viagem para a Toscana em 7 dias, a gente viria 4, 5 coisas no máximo, porque não daria tempo de ver tudo, né? Então, assim, tem produtor de queijo, produtor de vinho, produtor de doce, produtor de geleia, produtor de mel, produtor não sei do que, o cara da bisteca, o cara não sei da onde, o cara que faz a massa, o cara que faz isso, o cara que caça, tem até, inclusive, tem propriedades hoje na Itália e também na França, que são propriedades de 50, 60 hectares, que são cercadas e eles criam um javali. E você paga para ir caçar. E depois o que você faz? Você caça o javali, eles preparam, botam o javali no espeto, em frente a uma lareira enorme, e eles fazem esse javali, aí você convida aí esses 30, 40 amigos para ir lá comer. É também interessante, é uma experiência interessante. Muito legal, isso aí tem muito, isso também tem na França bastante, mas assim, então você tem propriedades hoje legalizadas, tá? Você pode caçar fazão, você pode caçar lebre, você pode caçar javali, logicamente na época, né? A outra região interessante da Toscana é que tem Samignato, que é o segundo produtor de tartufo, não é Alba, esse é o segundo, não é tão bom que nem de Alba, mas é muito famoso, que é também na região da Toscana, que é maravilhoso o lugar. E tem os fungos portinis, que são aqueles fungos desse tamanho, marrons, que nascem espontaneamente na floresta a partir de outubro também. Grande parte das comidas, fungo, caça, tartufo, são todas de outubro, novembro e dezembro, onde tem o começo do inverno. Já em março, abril, já são as comidas que só dão no começo do verão ou da primavera, que também são maravilhosas, mas bacana isso também, essa sazonalidade. Você tem o ano todo, você tem coisas diferentes para você poder comer, para você poder fazer. Por causa da temperatura, né, que já não é calor, porque lá faz muito calor, né? Lá agora no verão chega a fazer 36 graus. E você tem já noites de 14, 15 graus, 12, que é muito agradável para você comer fora. E durante o dia você tem temperatura de 25, 22 graus, que é também muito agradável. Então eu diria assim, e fora também todo o tartufo, a comida, a caça, tudo, eu acho que os melhores meses são outubro e novembro. E também são meses de baixa estação, que já não tem tanta gente, né? Porque a Toscana é muito cheia de turista, né? Uma loucura, muito trailer, muita bicicleta, muito passeio, muita coisa. Então, assim, as cidades são bombadas de gente, né? Para quem quer alugar uma casa na Toscana, com piscina, ficar uma semana com um chefe particular, e verão, com certeza. Porque aí o cara tem a casa, tem um quarto com ar-condicionado, tem a piscina dele para usar.
Mas para quem quer sair, conhecer coisas e tal, é outono. Outono, com certeza, é muito melhor, né? E é isso. E tem tanta coisa para falar, né? Tanta coisa para ver, né? Que eu mesmo, já indo para lá 4 vezes por ano, morando lá, eu não conheci nem metade ainda, tá? Eu digo isso de coisas típicas, tá bom? Cada dia aparece uma coisa nova, produtores novos e assim é muito interessante assim para quem gosta. E geralmente eles recebem muito bem, porque eles todo lugar que faz vinho vende o vinho, todo lugar que o cara que do tartufo vende tartufo. Quer dizer, é uma grande fonte de renda para eles, né? Poder vender esses produtos. E são muito bons, realmente, muito bons mesmo.